Irmão, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Diga, o Senhor te ama. Ele tem o melhor para nossas vidas. Quantos creem nisso? Amém? Aleluia. Pode sentar. Quero ler o texto com você, que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, versículo 1 ao versículo 6. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que fala quando Deus encontra um filho da paz. Diga para o teu irmão assim: Deus está procurando os filhos da paz. Amém? Glória a Deus. O plano de Deus é derramar bênçãos sobre a nossa vida. E Deus procura aqueles que são os filhos da paz. Vamos ler o texto da palavra. Deus diz assim: e depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2 a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrares, dizei primeiro: paz seja nesta casa. Se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. Amém? Aleluia. Amados, entenda algo que quero compartilhar com você nessa noite. Deus está à procura dos filhos de paz, daqueles homens e mulheres que são receptivos à sua paz. Deus quer, na verdade, nos tornar receptores da paz. Ele quer nos transformar em depositários da paz dele sobre a nossa vida. Amém? Deus quer depositar em nós algo extremamente valioso, chamado a paz de Deus. Às vezes até a gente fala, paz do Senhor, irmão, e às vezes a gente não tem a profundidade do que é esse shalom de Deus. Que a paz de Deus não é simplesmente uma falta de crise, uma falta de angústia ou algo, não. A paz de Deus, ela excede todo entendimento e se torna hábito em nossos corações, se torna medida no nosso coração, se torna valor, se torna fiel da balança na nossa vida. Amém, amados? Você entende isso? É a própria presença do Senhor no nosso coração que é essa paz. O que é essa paz? Senão o próprio Deus em nós. Romanos 5:1 diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pela fé em Jesus, recebemos a paz porque somos reconciliados com Deus. Então, é a própria presença do Senhor em nós. O Senhor, Ele está dizendo: eu estou procurando aqueles que querem receber a minha paz, o meu shalom, a minha presença, a minha bênção sobre as suas vidas. Amém? Quantos desejam isso? Aleluia. Deixa eu dizer algo para você, porque a paz às vezes essa palavra paz se torna uma coisa um pouco vazia. Ontem, dia 10, foi o Dia Internacional contra o Suicídio. Nós estamos entrando nesse mês do Setembro Amarelo. E eu fiquei muito alarmado com uma estatística que eu vi ontem. A cada 40 segundos no mundo uma pessoa suicida. A cada 40 segundos alguém termina com a própria vida. Essa semana retrasada, no início desse mês, nós vimos, no Rio de Janeiro, foi abalado com isso. Uma pessoa que mata a esposa, mata os 2 filhos, depois suicida. Por quê? Ausência de Deus, ausência da paz. E Jesus está dizendo: estou procurando os filhos da paz, porque eu quero colocar neles a minha paz. O Senhor quer colocar sobre você a sua paz, para que você não viva em angústia, não viva em depressão, para que você não viva em tristeza,
mas que você viva na paz do Senhor. Amém, amados? Então a paz significa algo muito mais profundo, significa salvação, significa redenção, significa cura, significa prosperidade. Amém, amados? E o Senhor está enviando, Ele chama os 70, Jesus tinha 3, tinha 12, tinha 70, Jesus levantou 120, Jesus apareceu a 500, e depois de Pentecoste, 3.000. Então, o reino de Deus não é excludente, mas includente, amém? Para que todos cheguem ao conhecimento, todos cheguem à estatura da varão perfeito. O propósito de Deus é todos. Diga para o teu irmão, o propósito de Deus é todos. Qual o propósito de Deus para Campo Grande? É ganhar alguns? Não, ganhar todos. Deus enviou seu Filho ao mundo para morrer por quem? Por todos. Para salvar todos. E Ele envia os seus 70 e diz, olha, se vocês vão e vão liberados, não levem alforja, não levem capa, não levem essas coisas, andem, nem alpacas, não saudem ninguém pelos caminhos, não leveis bolsa, eu envio vocês como cordeiro no meio de lobos. Então é uma tarefa abençoada, né? Ser cordeiro no meio de lobos é uma bênção, né? Então é algo, o Senhor disse, olha, eu vos envio assim, e eu serei com vocês, então vão, e onde vocês chegarem, em qualquer casa onde vocês entrarem, primeira coisa que vocês vão dizer é, paz seja nesta casa. Irmãos, eu quero falar para você, fazer isso na sua casa hoje. Se chegar em casa, diga, paz seja nesta casa. Quando você entrar em algum lugar, na casa de alguém, diga, a paz de Deus seja nesta casa. O texto diz que eles deveriam fazer isso, e o Senhor disse, olha, se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, senão voltará para vós. E você sabe que tudo aquilo que você semeia, volta para você o quê? Multiplicado, sim ou não? Amém. Então Jesus, ele ensinou, olha, vocês vão chegar e vocês vão dizer, a paz seja, se houver um filho de paz. Quem são esses filhos de paz? Quem são esses filhos da paz? Deus está nos enviando como igreja a procurar os filhos da paz, os filhos de paz, aqueles que estão receptivos. Deus está procurando para derramar neles a bênção, derramar neles a sua salvação, a sua unção, a sua graça. Amém? E o Senhor envia a igreja. Quantas são igrejas aqui? Então Deus nos envia. 70 aqui fala de um número de perfeição, de multidão, né? E eles deveriam caminhar de 2 a 2 e irem aos lugares. E Jesus diz assim, olha, vocês vão a todos os lugares onde eu irei, vocês vão primeiro. Isso, você sabe que isso me animou muito? Você sabe, pastores aqui, os líderes, preste atenção nisso. Me animou muito isso, porque Jesus assim... E o texto diz que Jesus enviou a todos os lugares onde ele havia de ir. Assim, mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Então eu quero dizer para você o seguinte, líder aqui, você, meu irmão, os pastores estão aqui, todos. O Senhor te envia a um lugar que ele vai lá também. Aleluia, me animou isso. Que eu falei, onde o Senhor me envia, eu posso ter certeza que o Senhor vai lá. E você pode anunciar isso para as pessoas. E você pode contar com isso. Que se você chegou no lugar, o Senhor vai ali também. E há um propósito. Glória a Deus. Amém? Então nós somos enviados. O Senhor nos enviou a chegar ali e poder levar algo de Deus. Preparar o caminho, chegar ali, levar a palavra para que o poder, a glória, a honra de Deus se manifeste naquele lugar. Amém? Aleluia. Nós precisamos ser mais ousados, mais intrépidos. É ou não é? Mais confiantes de que Deus está vindo. Ó, Jesus está vindo aí. Aleluia. Eu não sou ele não, mas quando ele chegar, o negócio vai ficar bom. Amém ou não? Amém. Por quê? Porque Ele é o príncipe da paz. Ele é o Senhor da paz. Agora eu quero
falar para você e compartilhar com você hoje aqui, quem são esses filhos da paz? Esses filhos da paz têm algumas características que a palavra de Deus nos ensina e eu quero compartilhar com você. E a primeira coisa que eu quero trazer hoje para você, que os filhos da paz são aqueles que amam a verdade. Diga, amar a verdade. Amém? Amam a verdade. Significa aquelas pessoas que têm desejo de conhecer a Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então quem é a verdade? É Jesus, é Deus. E isso mostra que numa cidade há pessoas que amam a verdade, mesmo que elas não pareçam. Há muito povo de Deus. Eu quero dizer para você que algum tempo atrás você não tinha cara de filho de Deus. Você tinha mais cara de filho das trevas. É ou não é? Mas hoje a gente olha para você e fala, cuti-cuti. Né? Por quê? Porque hoje você tem a paz de Deus sobre a sua vida. Então eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão. Os filhos da paz não são aqueles que têm cara de santo. Não são aqueles que têm jeito espiritual. Ou, é uma linguagem. Não. São aqueles que amam a verdade. Quando eu fiz seminário, eu estudei com uma senhora, uma irmã, e ela era envolvida antes de se converter com bruxaria pesada. Algo muito maligno mesmo. E a família dela era uma família evangélica. Ela era parente de pessoas crentes. E ela disse para mim, para a apóstola assim, irmão Robson, eu aceitei a Jesus, na primeira vez que eu ouvi falar de Jesus, eu aceitei a Jesus. Mas não foi ninguém da minha família que falou de Jesus para mim. Então, veja bem, alguém talvez olhe para ela e veja ela com aquela cara oprimida, com aquelas roupas, e diga, Deus me livre, está amarrado. Né? E aí, isola. Já fez isso, né, irmão? Misericórdia. Né? Por quê? Porque a gente acha que os filhos da paz têm cara, não tem. Deus é que conhece aqueles que amam a verdade. E ela tinha fome e sede da verdade. Ela queria Deus. Muita gente está, meu amado, agora no engano. Simplesmente porque não conhecem Jesus. Deus está fazendo uma obra maravilhosa no meio dos muçulmanos que estão se convertendo. Tem gente sendo, com esse êxodo, né, com essa saída lá dos países sendo perseguidos. Muita gente tem encontrado Jesus. Por quê? Porque elas têm ouvido do Evangelho, nunca ouviram. Amém? Então as pessoas não sabem. Mas quando elas ouvem a palavra, elas são filhos da paz. E elas recebem. Amém? Você está entendendo isso? Segunda característica dos filhos de paz, são aqueles que reconhecem que são pecadores e que precisam do amor e do perdão de Deus. Quem são esses filhos da paz? São aqueles que se identificam, que conhecem os seus problemas, que dizem, eu sou pecador, eu sei que eu sou uma pessoa pecadora, eu preciso da graça e do perdão de Deus. Então, os filhos da paz não são aqueles que se justificam, que se desculpam, que se levantam como juízes, mas são, ao contrário, são aqueles que reconhecem que são pecadores. Jesus teve que lidar com muita gente difícil, e no meio dessa gente apareceu uma mulher cirofenícia, e ela pediu a Jesus, Senhor, me ajuda, Senhor, socorre meu filho. E Jesus disse, olha mulher, não é justo tirar dos filhos o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Jesus sabia com quem estava lidando, né? Se fosse comigo ou com você, hein? Misericórdia. E aí, Jesus falou isso para ela e ela disse o quê? Senhor, mas os cachorrinhos também comem. Nem que seja das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E Jesus ficou chocado com aquela mulher. Ele disse, que fé é essa? Jesus disse, olha, nem em Israel eu encontrei uma fé como a dessa mulher.
Você está entendendo? Uma filha da paz. E, no entanto, ao lado dele, tantos fariseus, escribas, sacerdotes que queriam matá-lo. Religiosos, homens que deveriam, na verdade, dar a essa mulher o que ela estava buscando. No entanto, eles não tinham, eram pessoas que, na verdade, não eram filhos da paz. Você entende isso, amados? Deus está buscando um coração sincero, um coração quebrantado. Amém? Terceira característica, são aqueles que recebem pela fé a graça de Deus. Graça manifestada em Cristo e que entram numa aliança de vida eterna com Ele. Aqueles que estão dispostos a receber, a fazer uma aliança com Deus. E, obviamente, isso leva o quê? Uma mudança de vida. São aqueles que estão dispostos a, pela fé, receber a Jesus, a graça de Deus, receber a salvação e querem ter um coração transformado. Por quê? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de vós, não vem das obras, não vem das coisas que fazemos. É dom de Deus. Amém? Isso é simples, é ou não é simples? Sim ou não? É tão simples que às vezes as pessoas têm dificuldade. Você sabe que às vezes a gente esbarra na simplicidade, porque a gente espera uma coisa muito complicada. Um dia, Naamã procurou o profeta e o profeta disse: olha, faz o seguinte, manda o Naamã dar 7 mergulhos no rio lá, Rio Jordão. Ele falou: poxa, pensei que ele fosse levantar a mão, dar uma sacudida, pensei que fosse me arrepiar, pensei que ele fosse fazer uma oração, jogar um óleo em cima de mim, fazer alguma coisa assim. Ele manda dar uns 7 mergulhos no rio. Pô, na minha terra tem rio muito melhor do que esse riacho aí de vocês. Então, às vezes, a gente recebe uma coisa simples, mas a gente acha que tem que complicar. Veja se você talvez não esteja complicando a tua vida em algumas áreas. As coisas são simples. Jesus disse: vocês vão entrar e dizer: olha, a paz seja neste lugar. E se houver um filho da paz e receber, eu vou começar um processo na vida dele, vou começar uma obra maravilhosa ali. Amém ou não? Aleluia. E eu falei aqui, quero falar para você, o evangelho é simples. Eu falei aqui de manhã, quero repetir com você. Quem sabe, quem não conhece as 4 leis espirituais? Levante a mão aí. Quem não conhece? Quem conhece? Tem gente que não sabe, se conhece ou não conhece. Então eu vou contar para você que não sabe, se sabe ou não sabe. Sei se sei, não sei se não sei, então sei ou. Vou falar para você. Primeira lei espiritual, para que você, olha como é simples o evangelho. Primeira lei espiritual do evangelho: Deus me ama. Não é simples isso? Deus me formou porque Ele me ama. Deus fez o homem e Deus nos ama. Diga: Deus me ama. Simples assim. Segunda lei espiritual: o meu pecado me afasta de Deus. Deus me ama, me fez para estar junto dEle, para caminhar com Ele, mas o pecado entrou, e o pecado separa o homem de Deus. O pecado faz inimizade entre o homem e Deus, o pecado nos destituiu da glória de Deus. Essa é a segunda lei espiritual. Agora, a terceira lei espiritual é maravilhosa. Deus enviou seu Filho ao mundo para nos trazer de volta ao seu amor. Amém? Então Deus preparou um caminho para que eu e você retornássemos para Ele mesmo. Através de quem? Do sangue de Jesus Cristo. O novo e vivo caminho que Ele nos preparou pelo seu sangue. Amém? Então, Jesus é o caminho que nos leva de volta a Deus. Jesus nos reconcilia com Deus. Aleluia! E a quarta lei espiritual: para receber a salvação, eu tenho que crer, tenho que abrir o meu coração e entregar minha vida a Jesus. Não é difícil o evangelho? 4 leis espirituais. Toda a essência do evangelho está aí. Mas as pessoas complicam ou não complicam? Colocam um monte de coisa, colocam um monte de situação. A religião cria um monte de situações onde as coisas que são simples. Então entenda bem algo, amado. Nós, os filhos de pais, são aqueles que estão dispostos a receber a paz de Deus, receber Jesus na sua vida.
E você está aqui hoje porque você tem recebido Jesus na sua vida, amém? Os irmãos que foram batizados estão aqui, serão recebidos. Aqueles que estão hoje se aliançando com a Maranata, que já eram batizados, estão sendo recebidos hoje. Por quê? Jesus fez uma obra na vida de vocês. Jesus fez uma obra na minha vida. Jesus fez uma obra na sua vida. Amém, amado? Quantos homens, filhos e filhas de pais nós temos aqui? Aleluia! A última característica que eu quero falar agora, para a gente fechar e orar por essa palavra, é que os filhos da paz são aqueles que têm fome e sede de justiça. Amém? E quando eu estava meditando nessa palavra, Deus me trouxe uma chave, uma ilustração, e eu quero terminar com essa ilustração. Sabe o que significa isso, ter fome e sede de justiça? Significa que o controle remoto da tua vida está na tua mão. Diga assim, eu tenho o controle remoto da minha vida. O que você faz com o controle remoto da sua televisão? Você muda o canal, você aumenta o volume, sim ou não? Você muda, né? Do ar-condicionado, a gente liga, desliga, baixa, muda a direção. O que eu estou querendo dizer com isso, amados? É que os filhos de pais são aqueles que estão dispostos a mudar os canais, a não ficar passivos na sua vida, mas entender que a responsabilidade da sua vida está em você. Diga para o teu irmão aí, olha, responsável da minha vida está comigo. Diga, eu sou responsável. Às vezes a gente acha que Deus vai fazer algo que Deus já fez, e Ele faz ainda, claro que faz, mas eu e você somos responsáveis. Deus te deu aí um controle, Deus te deu aí um livre-arbítrio, onde você pode chegar e mudar o canal, mas se você ficar vendo esse canal aí, isso vai te contaminar. Se você continua caminhando por esse caminho, você sabe que no final é morte. Então a culpa não é de Deus, a responsabilidade não é de Deus. O Senhor disse que os homens de paz e as mulheres de paz, os filhos de paz, repousarão sobre ele a paz. Jesus disse no Monte das Bem-aventuranças, saudade do Monte das Bem-aventuranças, um dia a gente vai estar lá, irmão, amém? É lindo o lugar. Jesus pregou ali e disse, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Satisfeitos. Deus tem nos dado capacidades para que a gente possa viver a nossa vida e receber a paz dele sobre nós. Mas você tem que ter fome e sede de justiça, fome e sede, obrigado, fome e sede de Deus, porque se você tiver fome e sede das coisas de Deus, Deus vai satisfazer, Deus vai encher, é isso que ele está dizendo. Olha, quando entrar numa casa, diga, paz seja sobre este lugar. Se houver alguém receptivo, a minha paz virá sobre a vida dele, e ele será satisfeito, amém? Mas se ele não aceitar, se ele rejeitar, se ele não for se ele não for receptivo, então essa paz voltará para você. Então, amados, eu quero dizer para você, há muitos homens e mulheres de paz que os ceifeiros, os obreiros da seara do mestre precisam alcançar. Eu e você precisamos alcançar esses homens e mulheres de paz. Precisamos entrar na casa deles, no trabalho deles. O Senhor vai te levar a relacionamentos, e essas vidas serão transformadas. Hoje, irmã Sandra, diaconisa Sandra, cadê ela? Deu um testemunho lindo aqui, do movimento que Deus fez, de tirá-la de um emprego, de um trabalho, de lugar, colocá-la num lugar, e ela foi para aquela escola, num processo, e chegou ali, e não ficou muito tempo ali, e ela foi para ali em oração, e ela falou, Senhor, por que o Senhor me trouxe para cá? E naquele mesmo dia,
uma pessoa do trabalho dela conversou com ela, abriu o coração e falou que precisava de Deus e que estava vendo o testemunho dela, e ela pôde então ajudar, e essa pessoa está vindo, está sendo abençoada, foi na célula, e ela falou: agora eu entendi. Ela falou para essa pessoa: olha, você está me dando a resposta da pergunta que eu fiz a Deus. Por quê? Porque o Senhor há de nos enviar, e se o Senhor vai te enviar, se você entrar no lugar, saiba, Jesus está com você. Amém, igreja? Então leve a paz, semeie a paz, semeie a palavra de Deus, semeie o poder de Deus. Ouse dizer para alguém: eu vou orar por você, e Deus vai responder a tua oração. Eu vou pedir por você, olha, Deus vai tratar na tua vida. Porque, preste atenção, o inimigo a cada 40 segundos ceifa uma vida através do suicídio, e o suicídio é apenas uma das estratégias dele, ok? Nós vemos pessoas aí no Cracolândia, na morte, na bandidagem, na prostituição, gente sendo tragada pelo vício, pela destruição, é ou não é? E onde estão os ceifeiros? Onde estão os filhos de paz, para chegar naquela vez e dizer: paz seja sobre esta casa, e Deus vai mover todas as coisas, como um rio de águas vivas que começa a fluir. Amém? Você entende isso, amado? Glória a Deus. Deus quer usar a nossa vida, Deus quer alcançar, e Deus quer trazer para si os filhos de paz. Os filhos de paz, ao contrário do que muitos pensam, não são pessoas predestinadas à salvação. Os filhos da paz são homens e mulheres que estão receptivos ao toque do Espírito Santo, que estão receptivos ao que Deus quer fazer, que tem fome e sede de justiça, que amam a verdade, que querem fazer uma aliança com Ele pela fé, estão dispostos a receber Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Isso muda toda a história, isso muda tudo na nossa vida, porque a partir daí Deus faz coisas tremendas. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, vamos orar. Aleluia. Coloque seu coração diante do Pai agora, diante de Deus, e diga ao Senhor que você o ama, que você é um filho da paz. Diga ao Senhor que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida. Peça ao Senhor que esteja sobre ti a paz, que a paz dele esteja repousada sobre a tua vida. Aleluia. Porque de fato o Senhor quer colocar a sua paz sobre nós e nos fazer alvo da sua paz, da sua bênção, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir, Senhor, que os homens e mulheres de paz, que a paz do Senhor seja sobre os teus filhos, e que o Senhor levante nesses dias os homens de paz, as mulheres de paz, e que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Que cada um de nós aqui hoje sejamos homens e mulheres de paz, e não somente isso, mas sejamos também esses 70, sejamos essa equipe que o Senhor está levantando nesses dias. Naquele dia o Senhor levantou uma equipe poderosa, e o Senhor ungiu, capacitou essa equipe. Capacita-nos também, capacita os teus filhos, as tuas filhas, capacita a tua igreja para serem, Senhor, aqueles que levam a tua paz, que profetizam a paz, que levam a cura. Usa-nos, enche-nos da tua glória, enche-nos da tua unção, Espírito Santo. Dá-nos sabedoria, dá-nos graça, Senhor, para tocar corações, para tocar as vidas, em nome de